Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Conforme eu falei, parte disso eu já ministrei lá no retiro da família, mas eu quero trazer algumas aplicações a mais para as nossas vidas. E eu quero começar fazendo a leitura do texto do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você ouvisse com atenção. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. João 6, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Versículo 12, quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Até aqui a nossa leitura. Graças a Deus por esse texto, por essa experiência extraordinária que nós podemos ter acesso e aprender com ela nessa noite. Amados, o tema, o título, se eu pudesse dar daquilo que eu quero falar com você nessa noite, é ser protagonista da história. Ser protagonista da história. É interessante, amados, que esse texto, ele fala de vários personagens que compõem essa narrativa, fala do garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, fala dos discípulos de Jesus, fala do próprio Jesus, fala da multidão que estava ali. E nós queremos aplicar alguns princípios às nossas vidas. E para a nossa introdução dessa reflexão, o texto diz, amados, no versículo 5, que quando Jesus ergueu os olhos, foi ele quem viu a multidão faminta. Isso, de certa forma, é exatamente o que acontece à nossa volta hoje. Existe uma multidão faminta à nossa volta. Existe uma multidão faminta. A impressão que dá que Jesus assistiu ali o Datena, olhou, a multidão é muito faminta. A multidão está cansada e está com fome. E você pode pensar: ok, pastor, mas eu não faço parte da multidão, eu estou na igreja, mas eu estou com uma faminha também, eu tenho necessidades também. Jesus também está vendo você. Ele também está vendo. É interessante que a Bíblia diz que Jesus vê a multidão e ele propõe algo para um dos seus discípulos. Ele chega e diz para Filipe: Filipe, me diga uma coisa, me ajuda a resolver uma situação aqui. Pois não, senhor, o que é? Aonde vamos comprar pão para toda essa gente comer? E aqui eu vejo o Filipe, ele meio que arrumou um emprego do nosso ministro da Fazenda, né, o Joaquim Levy, coitado, né, não tem da onde, né? E Filipe, não sei, Jesus, como é que vamos fazer? Tira o dinheiro dos aposentados. Não dá. Então vamos fazer o seguinte: vamos mandar embora os deputados. Não, eles não podem mexer, isso é difícil de tirar de lá. Então fecha as escolas. Não, também não dá, filho. Não. Como é que faz? Não tem jeito. Amados, para a nossa introdução, isso é muito importante. Todo ser humano, inclusive nós cristãos, precisamos chegar num momento da nossa vida e deparar com alguns muros, que não importa se você ganha na loteria, não importa filho de quem você é, não importa se você é senador, é só Jesus para resolver a sua situação. Vamos pegar o exemplo do Caleb, bebezinho recém-nascido.
Imagine lá uma válvula, algo do coração não funcionando direito. Adianta se os pais dele tiverem milhões de dólares na conta corrente? Não, mas eu pago bastante para sarar ele. Não, mas eu dou muito dinheiro. Não adianta. A sua esposa cometeu lá um pecado e está saindo de casa. Adianta você ser milionário? É só Jesus. O teu marido fez lá alguma coisa e é só Jesus. O teu filho chega e diz, pai, é só Jesus. Mas é tão interessante que Jesus, na verdade, ele está ensinando principalmente os seus discípulos. Ele está dizendo, ei, vocês precisam depender de mim. Existem momentos na vida que é só o sobrenatural de Deus para mudar a situação. Eu não sei pelo que você está passando, né? Algumas pessoas têm vindo falar comigo, pastor, perdi o emprego, a coisa ficou difícil, tinha um negócio engatilhado, não deu certo. A boa notícia, amados, que Jesus, o texto diz que ele perguntou para Filipe, Filipe, como que vamos resolver? Só para o testar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Você sabia que Jesus sabe exatamente o que vai fazer com a sua vida esse final de ano? Ele sabe exatamente o que vai fazer com você em 2016? A Bíblia diz que Jesus sabia exatamente o que ia fazer. Mas ele sabe exatamente o que vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa igreja. Jesus sabe o que vai fazer. Com isso, amado, Jesus está, ainda para a nossa introdução, nos ensinando. Comece a aprender a descansar em mim. Comece a aprender a depender de mim. Ontem estava falando no culto de curas, compartilhando com os irmãos uma experiência, falando sobre algumas pessoas que ficam agitadas e tudo mais, isso, aquilo. Eu falei, e o Espírito Santo, ele quer ter comunhão com você, e de vez em quando você acorda, lá 2, 3 da manhã, em vez de ficar rolando na cama, incomodando a esposa, incomodando o marido, e aquele negócio, e puxa a coberta para lá, e joga o travesseiro para lá, e abre a cortina, e abre a janela, e fecha tudo de novo, em vez de ficar se debatendo, levanta e vai orar. Eu descobri algo, irmãos. Vou te dar uma dica que vai te ajudar a orar de madrugada de vez em quando. Quer saber que dica é essa? É boa. Não vou dizer para você ajoelhar no milho, ficar em pé em cima do vaso sanitário para se equilibrar, para não adormecer. Não, esqueça essas coisas. Xiitas, esses troços doidos. Não. Sabe o que se faz? Vai lá na cozinha, lá naquele armário, abre ele e puxa aquela caixinha assim, que está escrito sucrilhos. Aí vai lá na geladeira, pega aquele leite que está geladinho a noite inteira lá. Tchá! Só sucrilhos voando assim, porque está meio escurinho de noite, você não quer acordar ninguém. Põe aquela colher e... A hora que terminou aquele potinho, você está aceso. Vamos orar. Aí você ora pela casa toda, cheira, labasteira, labachorriqueira, e anda para lá, e anda para cá, abençoa o pastor, abençoa a igreja, e vai orando, e vai orando. Amados, Jesus já sabe o que fazer. Se for para perder o sono, que seja para orar. Mas não para ficar se preocupando. Amém, irmãos? Jesus sabia que a dos sucrilhos é boa. Você vai testar hoje à noite. Tenho certeza que você vai testar hoje à noite. Certeza. 2 da manhã, você dá uma olhadinha no relógio assim, você levanta quietinho assim, vai lá na cozinha e tal. A Verinha sempre, ela sabe que quando eu levantei de madrugada, ela vê rastros no dia seguinte. Eu tento disfarçar, mas tem um potinho ali, uma colher ali, um leite aberto ali, um sucrilhos esfarelado ali. Não tem jeito, irmãos. Jesus sabia o que ia fazer. Ele sabe o que fazer. Irmão, ao invés de gastar tempo se preocupando, gaste tempo com Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz, mas que algo extraordinário estava para acontecer aqui. É interessante que Filipe diz, Senhor, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Senhor, eu já fiz conta de todo jeito, já fiz matemática, olha que sou formado em administração, pós-formado, tenho MBA, doutorado, não dá certo a conta, Jesus, não dá certo. Então, Filipe, você vai ver um milagre hoje. É interessante nós vermos, amados, que Jesus sabia o que ia fazer. A Bíblia diz que Jesus mandou o povo se assentar. Amados, quando Jesus manda sentar, obedeça, que algo vai acontecer. O que significa mandar assentar? Você já percebeu que a pessoa, quando está agitada, ela anda de um lado para o outro? E anda para cá, anda para lá, conversa com, fala com, mas quando ela está relaxada, ela senta.
Não existe sensação melhor do que, por exemplo, chegar em casa no fim do dia, por exemplo, hoje à noite, né? Jesus é mais ontem, culto de curas ontem, culto hoje de manhã, culto hoje de noite. Imagina aquele sofá te esperando, dizendo, venha, sente aqui. E você chega lá, pá, um sapato para cá, pá, outro para lá, um bolinho de meia voando para lá, um para lá, e pá, e você senta no teu sofá. Não é bom demais? Os irmãos, testifica, não testifica? E ainda por cima não ganhar nenhuma bronca por fazer isso. É bom demais, aleluia. Não é verdade, irmãos? Jesus disse aqui, sente. Amado, só senta quem terminou a obra. Só senta quem é rei. Só senta quem é sacerdote. Jesus está dizendo, sente para ver o milagre. Ele está dizendo, descanse em mim. Isso significa sentar. A Bíblia diz que Jesus mandou as pessoas sentarem sobre a grama. Jesus nunca vai mandar você sentar em espinho, irmão. Ah, pastor, eu estou num deserto, estou numa luz. Saia desse lugar. Estou na caverna. Saia desse lugar. Você foi chamado para sentar na grama, verdinha e fofinha. E reinar junto com Jesus, irmãos. Amém? Filipe está ali, amados. Como você e eu, assim, meio que olhando, é para sentar mesmo? Tem certeza? Não é para ficar andando de um lado para o outro preocupado. Jesus não tem pão, hein? Senta, Filipe. Senta, Filipe. Não, mas, senta, irmão. Fala para a esposa e para o marido. Senta um pouquinho. Pode falar. Fala com coragem. Senta. Primeiro ponto que eu quero falar sobre um dos protagonistas dessa história. O menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Amados, por que aquele garoto estava lá? O que ele estava fazendo lá? Já parou para pensar nisso? Ele não poderia estar jogando futebol, não podia estar no videogame, não podia estar no shopping, não podia estar em qualquer outro lugar. Podia, mas estava onde? No culto. Estava no culto. Olha lá em cima, dê uma olhadinha lá em cima lá. Olha quantos adolescentes no culto. Dá um tchauzinho lá em cima. É meio com vergonha assim, tá? Mas estão no culto, é uma bênção. Às vezes conversam um pouquinho, às vezes ficam no celular, tô de olho aqui, mas não tem problema. Tô de olho. Qualquer hora eu peço para vocês pregarem aqui no meu lugar aqui. Amém, é isso mesmo. Recebo, pastor, recebo. Estão no culto. Esse garoto era como aqueles garotos ali em cima e garotas. Por que esse menino estava no culto? Você já parou para pensar nisso? A primeira razão, amados, que ele estava lá, o que os pais dele ensinaram ele, porque criança não aprende sozinho, criança precisa ser ensinada, criança de vez em quando precisa de uma varada, não precisa. Vocês já não mereceram umas varadinhas lá em cima? Já. Não, eu não. Claro que já. E foi bom, por isso que estão na igreja hoje. Senão estaria, sabe lá onde? Não é verdade? É verdade, irmãos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ela nunca se desviará dele. Ora, você tem que ensinar porque... Se ela não sabe, tem que ensinar, tem que aprender. E uma das coisas que a mãe, o pai desse garoto ensinou a ele é ser generoso. Irmão, registre isso e imprima isso nos teus filhos. Filho, filha, aprenda a ser generoso. A Bíblia diz, amados, que ele estava lá com seus 5 pães e 2 peixinhos. E ele fazia parte daquela multidão. Por que ele não comeu os sanduíches dele? Já participou de alguma tarde, aniversário de criança, né? E de repente tem pouco canudinho de maionese. Lembra dos canudinhos de maionese? Não. Quem lembra disso? Você lembra, né? E só tem ali 3, 4, tem 10 para comer. O que uma criança faz? É incrível, um sozinho consegue comer os 4. Não é verdade? É assim, não é assim? É assim. Vamos dividir aqui, temos um canudinho, cada um dá uma mordida. O primeiro, irmãos, já devora que quase arranca a unha do coleguinha, não é assim? Só que esse garoto era diferente, ele deixou 5 pãezinhos, os 2 peixes dentro da mochilinha dele, estavam lá. De vez em quando ele dava uma olhadinha, aquele cheirinho de pão, fecha de novo. Cheirinho de peixe, eu acho que era assadinho, com sal, e eu acho que tinha um pouquinho de mel por cima. E também acho que a mãe dele tirou todos os espinhos para ele. Pense, aquilo dentro do pãozinho, aqui, essa hora então... Alguém tinha que fazer um dia, né? Peixe com sal e mel. Não sei se era, mas eu acho que era. Esse menino aprendeu a ser generoso. Veja o que está escrito em Provérbios 11, versículo 24. Coloca lá para nós. Provérbios 11, versículo 24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Mas isso aqui é um princípio bíblico. E esse garoto foi ensinado nessa verdade.
Ele tinha ali os seus 5 pães, e sabe de uma coisa? Aquele que dá liberalmente enriquece, mas aquele que retém mais do que é justo empobrece. Outro dia, uma irmã me procurou e falou: pastor, a coisa está tão feia lá em casa esse ano, que já faz uns 3 meses que eu não dou dízimo. Eu falei: então tá demais. Parece que é coisa lá da pré-história. Está tão ruim que eu não dou dízimo. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que retém mais do que é justo empobrece. Cuidado com isso. Esse garoto foi ensinado a dar liberalmente os 5 pães inteirinhos e os 2 peixes inteirinhos. Ele não deu só esqueletinho assim, só aquela, né? Inteirinhos. A Bíblia nos mostra que esse garoto, ele se preparou para o milagre. É um modelo mental, amados. É interessante, eu estava me lembrando, aliás, gostaria que colocasse ali 1 Crônicas 29, versículos 2 e 3. Há uns dias atrás, eu tive o privilégio de crescer no lar de pais extremamente generosos. Extremamente generosos. E faz 2 semanas atrás, eu passei para visitar minha mãe. Ela mora num hotel de longa permanência de idosos. Eu cheguei de surpresa, ela estava sentadinha na cadeira dela, e o marido dela, do ladinho ali, estavam sentadinhos. Ela olhou, e eu vi que ela estava com 50 segurando assim na mão. Assim: ô mãe, tudo bem, tudo bem. Tinha lá umas 3 amigas dela, tal. Ela já despachou as amigas dela. Contei isso para vocês já, né? Contei para vocês, não? Ah, no retiro, né? Pois é, tinha 3 amigas. Aí eu cheguei, ela: tá, vocês podem ir agora que chegou meu filho e tal, né? É duro ser gostoso, né? Não é, mas eu entendo ela, né? Enfim, aí deu um abraço nela, um beijo nela, conversa aqui, conversa ali e tal. Mãe, o que é esse 50 na mão? Ela falou assim: isso era no sábado? Sexta? Não, era na segunda-feira. Ela falou: hoje à noite os alunos da FATEMI vão vir fazer o último culto do ano aqui, no nosso hotel aqui. Então eu estou esperando alguém chegar, eu estou com esse dinheiro aqui, eu quero que vá lá no mercado e compre um chocolate para cada um deles. Não é maravilhoso, irmãos? Você percebe que você pode ensinar isso para os teus filhos? Vai fazer diferença guardar um 50? Não. Mas faz toda a diferença semear um 50. Ainda mais nos alunos que estão loucos para comer um chocolatinho naquela noite. Não é verdade, irmãos? É verdade. É desse jeito. É interessante nós vermos, amados, que esse texto de Crônicas diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro, e a madeira para as de madeira, pedras de oberilo, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas, e mármore em abundância. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, por amar a Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que eu já tenho dado para esse santo templo. Amados, isso é muito importante. Esse garotinho foi ensinado nessa história. Isso aqui está falando de Davi. Ele não deu para ser abençoado: eu vou dar para ser abençoado. Não. Eu dou porque eu amo a Deus. Por isso que eu entrego os 5 pães e os 2 peixinhos. O garoto não estava ali fazendo uma barganha com Deus. Então, eu te dou 5, você me devolve. Não, irmãos. Jesus, eu amo você. Está aqui os meus 5 pães e aqui estão os meus 2 peixinhos. Em segundo lugar, desse garoto, acerca do que ele aprendeu, algo chamado perseverança. Perseverança. Dá uma olhadinha o que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Diz assim: era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Esse aqui era Ana, levando o filho dela para o templo, para Eli cuidar, para o sacerdote cuidar. Amados, isso aqui está falando de perseverar. Filho, você vai ser perseverante na obra e na casa de Deus. Tem Jesus a mais, você vai estar lá. Tem grupo familiar, você vai estar lá. Tem jornada, você vai estar lá. Tem ensaio do coral, você vai estar lá. Tem cantata de Natal, você vai estar lá. Irmãos, aonde estão os pais que ensinam os seus filhos a serem perseverantes?
Esse garoto só viu o milagre porque ficou até o fim do culto. Não é interessante? Ele ficou até o fim do culto. De repente um cansou, o outro chorou ali, o outro foi embora, o outro, eu nem gosto tanto assim desse Jesus aí. E o garoto ficou lá. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Irmãos, ensine perseverança para os teus filhos. Você está preparando protagonistas da história. Amém? Em terceiro lugar, esse garoto, ele aprendeu algo muito importante em casa, e que eu chamo de respeito à autoridade. A Bíblia fala em Números 12:8, Números 12:8, coloca para nós ali, Números 12:8. Com ele, com Moisés, eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que vocês não temeram em criticar o meu servo Moisés? Mas isso é Antigo Testamento, o princípio é o mesmo, irmãos. Esse garoto aprendeu a respeitar o professor dele, respeitar o policial, respeitar o tio, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o pastor, respeitar o professor da escola bíblica infantil, respeitar o líder do louvor. Ele aprendeu isso, irmãos. Senão ele não estaria ali. Ele não estaria. Se ele tivesse ensinado em casa, como muitas pessoas falam, qualquer refeição é refeição para falar mal do líder do grupo familiar, para falar mal dos irmãos da igreja, para falar mal do pastor. Amados, uma criança que cresce num ambiente onde sempre se critica outros crentes, ou o pastor, ou os pastores, é uma criança que terá dificuldade em se submeter, em frequentar a igreja no futuro. Os pais morrem, vão embora e largam um monstro sobre a terra que não quer saber de igreja. Cuidado com isso. A advertência é muito séria, cuidado, mas ele aprendeu a respeitar a autoridade. Uma das coisas que acontece hoje em dia, eu tenho visto isso volta e meia, eu ouço algumas histórias assim, pessoas vêm para a igreja, mas de onde você vem? Eu venho da igreja tal, seja bem-vindo. Mas por que você não está mais naquela igreja? Não, porque o pastor lá não presta. Primeiro que não é verdade. Impossível. 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 Nem que eu nem conheço o pastor, já saio elogiando. Não existe isso. Mas o que as pessoas às vezes fazem, exigem perfeição. E se não são atendidos em todas as suas ambições, e muitas vezes egoístas, o pastor não presta. Mas, amados, esse garotinho foi ensinado a honrar os seus pais e as suas autoridades. Por que eu digo isso? Que garoto entregaria para um pastor, no caso aqui chamado André, todos os 5 pães, tudo, se não confiasse nesse homem? Se ele não confiasse. Lembra quando você era menorzinho, daquela sua professora de matemática ou de português, e você ficava olhando, assim, admirando, cada frase era uma descoberta, né? E você pedia, mãe, me dá uma maçã, eu quero levar lá para a professora. Você é desse tempo ainda? Por que você fazia isso? Porque admirava aquela pessoa, não é verdade? Esse garoto, irmãos, ele só entregou os 5 pães e 2 peixinhos porque confiava, porque para ele, né, os Vingadores, né, os Avengers, né, era o André, era o Felipe, era o Pedro. Eu fico imaginando, o Pedro devia ser mais tipo Hulk, assim, né, o outro devia ter uma cara de Thor, né, aliás, que ficou magro, né, mas tudo bem, deixa para lá, não vem ao caso. O garoto confiava no pastor. E eu pergunto para você, você tem ensinado teus filhos a confiarem nos seus pastores, nos seus líderes? Posso fazer um teste com você ou não? Sim ou não? Responda para você mesmo. Seu filho chega em casa falando mal da professora de química. Porque a professora... Na semana seguinte ele vem falando mal do professor de matemática. Porque aquele cara não sabe nada. Na outra semana ele vem falando mal do professor de história. Se a sua reação é imediatamente abraçar teu filho e começar a xingar o professor junto, você está destruindo o seu filho, irmão. Mas se você imediatamente entra em defesa do professor e já ensina a sua criança, mesmo que o professor, mas pai, ele come a minha merenda, mas pai, ele pintou meu cabelo de verde, pai, mas... Filho, ele está lá ensinando você, mas pai, ele mata uma velhinha por dia no caminho da escola, pai. Aí você já aproveita e ensina, filho, está vendo? É bom para você aprender a perdoar já. É bom para você ver como que é o mundo.
mas você vai obedecer e você vai fazer a lição de casa. Vai lá decorar a tabuada. Amém, irmãos? Responda para você mesmo. Como que você age? O que você está ensinando teus filhos? Irmãos, se nós não ensinarmos, a polícia vai ter que ensinar depois. E dói bastante. Alguns morrem pelo caminho. A Bíblia diz que o garoto entregou tudo para André. A Bíblia diz em Efésios 6:21, sujeitai-vos uns aos outros. Aonde estão as pessoas dispostas a se sujeitarem uns aos outros? Amados, perante Deus, todos nós somos iguaizinhos. Não existe homem, não existe mulher, não existe grego, não existe judeu, não existe nada. Todos somos iguais. Só que Deus colocou uma maneira da igreja funcionar. E não é para oprimir ninguém, é para protegermos uns aos outros. É assim que funciona. E esse garotinho foi ensinado. O que me leva para outro ponto que eu quero falar com você, sobre o pastor que pegou os 5 pães e 2 peixinhos dele. O nome dele é chamado André. A Bíblia diz, a partir do versículo 8 de João capítulo 6, outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Amados, da mesma maneira que o garoto confiou em André, agora aparece um pastor que diz, pode confiar em mim. Irmãos, imagine a cena. As pessoas em volta, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí tem um garotinho ali, aí um pastor barbado, grande, chega lá, e o garoto faz assim, 5 pães e 2 peixinhos. E pasme, irmãos, pasme, André pegou os 5 pães dele. Se fosse hoje, era preso na hora, eu acho. Bullying ministerial, né? Criançofobia, fomefobia, alguma coisa assim. Mas é certeza, alguns deles já começaram a murmurar, olha aí, olha esse barbado, esse marmanjo aí, pegou tudo do garoto, onde já se viu? Que responsabilidade. E na verdade, irmãos, André assumiu uma responsabilidade enorme ali, não é verdade? Enorme. Por quê? Porque o milagre não tinha acontecido. Nunca na história alguém tinha multiplicado pães. Só que André pegou os 5 pães, pegou os 2 peixinhos e foi marchando em direção a Jesus. Jesus está aqui. Por que André pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos se ele nunca tinha visto um milagre dessa natureza? Por quê? Por uma razão. Porque ele cria em Jesus. E ele se expôs pelo Evangelho. Amados, nós precisamos de homens e mulheres assim, que creiam na obra de Jesus. Amados, André também estava com fome. O garotinho sentiu só o cheirinho do pãozinho indo embora. E o milagre não tinha acontecido ainda. Mas André cria em Jesus. Eu pergunto para você, você crê em Jesus a tal ponto de se expor por ele e dizer para as pessoas o milagre vai acontecer sem ainda ter acontecido o milagre? Irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você traz a sua oferta, o seu dízimo, você já parou para pensar, o que será que o Arno faz com essa grana aí? Já pensou, não pensou? O que o Hernani faz com isso? O que o Fernando, o que o Gipe, o que eles fazem com esse dinheiro? Ah, eu já sei, eles comem tudo em pizza no domingo à noite. O que eles fazem? Já parou para pensar? Não. Você sabia que você só coloca uma oferta aqui? Primeiro, se você confiar em Jesus, e segundo, se você confiar em mim e nos pastores da igreja? Senão você não coloca. Já parou para pensar nisso ou não? Semana passada, acho que foi Orlando que compartilhou aqui, sobre o Ministério Jesus é Mais, né? Que metade da arrecadação nós investimos nisso. Isso aconteceu no mês passado, não é todo mês. Mas no mês passado, curiosamente, nós estávamos ali orando, conversando, fazendo uma conta, metade do valor da arrecadação da igreja, o valor equivalente foi para o Ministério Jesus é Mais, para aquelas crianças ali com as coisas verdes escorrendo o nariz, eu preciso de Jesus. Irmão, só entregue o seu dízimo, a sua oferta, se você crê e confia em Jesus, e se você crê e confia em mim e nos pastores da igreja. Senão não entregue. Foi o que aconteceu com o garoto. E André pegou, amados, porque ele cria em Jesus e cria no milagre. E cria. Você já pensou a responsabilidade nossa como pastores, pegar o dinheiro de uma viúva, de uma criança? Estávamos vendo essa semana, né? As crianças colocaram no gasofilácio lá na oferta pedidos de oração.
Aí nós estávamos olhando para orar ali, estava olhando com a velhinha, e aí teve, assim, os pedidos, mas ore pela minha amiga, né? Ore por isso, ore por aquilo. Mas tinha um lá que escreveu uma frase assim, que, puxa, ore pela minha avó, ore pelo consolo da minha avó, que ao atender o telefone teve um ataque fulminante. Eu não sei direito se a avó morreu, não morreu, não entendi direito, né? Mas você percebe que criança confia que algo vai acontecer. Eu vou escrever aqui, o pastor vai orar e minha avó vai ser consolada. E se teve um ataque fulminante, vai desfulminar. Não é impressionante, irmãos? O milagre estava para acontecer. E a Bíblia diz, amados, que Jesus pegou aqueles pães. Amados, Jesus também pegou os pães. Jesus podia ter dito, André, o que é isso, André? Devolve pelo menos um pão e um peixe para o garoto. Já se viu, André? Não. Pegou também. Prenda Jesus também. Pegou também. Por quê? Porque ele sabia o que ia fazer. Irmãos, toda vez que você traz a sua oferta, o seu dízimo, saiba, Jesus sabe o que vai fazer. Ele sabe. Eu não consigo multiplicar nada, mas ele sabe. Ele faz isso. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus deu graças, distribuiu. Eu quero caminhar para o final do que nós queremos trazer para você nessa noite. E a Bíblia diz no versículo 12, quando estavam saciados, quando a barriga estava cheia, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E a Bíblia diz que sobraram e recolheram 12 cestos cheios. Agora imagine aquele garoto chegando em casa 2, 3 dias depois. Saiu a pé, sozinho com a mochilinha. A mãe disse, tchau filho, agora chega em casa de Kombi, né? O que é isso, filho? Mãe, abre a geladeira, abre o freezer. Por quê? Porque Jesus fez o milagre. Você está preparado para receber o seu milagre? Irmãos, nós precisamos aprender com esse garoto aqui. Ter a expectativa do sobrenatural de Deus, de ser protagonista da história. Quero dar um testemunho da Vivian, né? Desde que nós viemos aqui para São José, que começou essa igreja, a Vivian, há quantos anos você já é professora, Vivian? 9 anos. Quando começamos as primeiras reuniões, eu falei, Vivian, um dia você vai ser diretora da escola, né? Eu me lembro que a primeira vez você estava meio assim, será? Tal. Foi eleita essa semana diretora da escola municipal. Vamos aplaudir Jesus. Como é que é o nome? Angelina de Macedo. Eu estava falando para a Vivian, né? E para o Fernando, sabe qual é o grande benefício disso? Não é ela ganhar um salário a mais, ele também é bom, né? Ganhar uma graninha a mais e tal, mas não é esse o foco. Você imagina aquelas crianças daquelas, quantas crianças são na escola? 150 crianças, são 150 famílias agora com cobertura espiritual abençoada. Não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso? Só que quantas vezes a Vivian levou seus 5 pães e 2 peixinhos e semeou naquela escola? Quantas vezes oramos para aquela criançada, não é verdade? Entregue para Jesus, deixa Ele te surpreender. Vai ser a escola modelo. Aliás, a Vivian toda hora está na Gazeta do Povo ganhando um prêmio, né? Os alunos dela são os melhores, ganham tudo que é prêmio, né? E agora que vão começar a ganhar prêmios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Ser protagonista da história, ser generoso, perseverante, né? Fica até o final. Jesus, aqui está a minha oferta, os meus 5 pães e 2 peixinhos. E eu quero pedir aos irmãos que se preparem para o momento da ceia, pode vir aqui na frente. E nós vamos ter uma ceia um pouco diferente hoje. Como assim? Irmãos, de tempos em tempos, eu gosto de provocar você, cutucar você para radicalizar um pouco. Como assim, Arno? Como assim? Você traz a sua oferta, traz o seu dízimo. Eu sei que nem sempre é fácil. Mas, ore a Deus. Deus, eu quero trazer os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Deus, eu quero trazer uma oferta que me desestabilize. Essa oferta desestabilizou o garoto. Eu não sei quanto tempo levou desde o momento que ele entregou os pães até que acontecesse o milagre. Mas aconteceu. É você, Jesus. Jesus, eu quero trazer a minha oferta como aquele garoto. Ele colocou tudo ali, os 5 pães e os 2 peixinhos. E nós vamos fazer o momento da ceia e da oferta juntos. Por quê, Arno? Amados, porque nós olhamos o momento da ceia com muita reverência, não é verdade? Esse é um momento muito importante. E é mesmo. E é mesmo. Mas não mais importante é o momento da oferta, é o seu culto para Jesus. Pode trazer os...